A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Muito bem, o Conexão Poder está começando trazendo aqui o prefeito de Primavera do Leste, o Bortolin, conhecido como Léo Bortolin. Léo Bortolin. É Leonardo Bortolin? Leonardo, mas pode chamar de Léo. É Léo Bortolin, então, para os mais íntimos. E o Léo também está assumindo a presidência da AMM, uma eleição bastante disputada, né, com o Neurilan Fraga. Bastante polêmica também essa eleição sua. Vamos falar um pouquinho dessa situação da AMM e também da situação geral dos municípios de Mato Grosso, que muitos deles estão com o Pires na mão, né, Léo? Obrigado, Márcia, por participar. Eu já pergunto para você, como é que foi a primeira semana já de AMM, cara? O buraco é muito embaixo mesmo ou a coisa não é tão feia assim? Não, primeiro, cumprimentar a todos que nos assistem pelo Conexão Poder, cumprimentar a Márcia, sempre tão querida, cumprimentar o André, grande amigo, parceiro, né, e a todos que nos assistem. E dizer que a gente inicia com muito entusiasmo. A transmissão de cargo ocorreu no último dia 3, né, nós, junto com a diretoria, devemos fazer a posse festiva em fevereiro, mas seguindo o trâmite, o que previa no regimento, a transmissão de cargo aconteceu no dia 3 de janeiro. E nós estamos muito entusiasmados nesse primeiro dia, no sentido de poder realmente contribuir, de realmente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente pensou, que a gente planejou. Temos conversado diariamente com a equipe, temos dialogado muito próximo com os prefeitos, com as entidades, buscando melhorar e fortalecer ainda mais essa entidade, né? É claro que a grande mudança que se tem é o conceito e o ritmo de trabalho, a dinâmica de trabalho do dia a dia. Acredito que quem nos acompanha na rede social já deve ter visto bastante movimentação em relação à MM. E só que, na verdade, André, é uma associação que sobrevive hoje praticamente e simplesmente das arrecadações, das contribuições dos municípios, né? Então, a MM ela tem um orçamento anual de em torno de 20 milhões para poder prestar todas as atividades e ações que ela presta, além do seu serviço principal para quem nos assiste, que é o fortalecimento institucional da entidade, né? Onde ela atua muito fortemente, tanto junto às pautas, dando apoio à CNM, nas pautas que tramitam no Congresso Nacional e que são de interesse dos municípios, quanto agora vai protagonizar ainda mais as pautas que têm gerado insegurança jurídica, vários temas que têm assombrado aí os municípios dentro do estado. A questão da tributação do INSS, eu vi você mandando corrigindo um texto que foi mandado para Brasília, da sua assessoria da AMM, relativa realmente à questão do INSS, que era 20, caiu para 8, agora o governo federal quer voltar para ser 20. Na verdade é uma proposta. Como é que é esse texto que você mandou para Brasília? A CNM ela já vem trabalhando há muito tempo, que é a desoneração da folha, né? E isso a gente sabe que várias outras categorias entraram no que seria essa diminuição do índice e os municípios passariam a só contribuir com 8%, tendo em vista todo o cenário que configura uma situação de queda nas arrecadações e nos repasses constitucionais. E o Congresso Nacional aprovou, o presidente da República infelizmente vetou, né, e voltou o veto para o Congresso, que derrubou, promulgou, e o presidente, não contente com isso, entrou com uma medida provisória, querendo passar por cima dessa lei, que né, a partir do momento que é promulgada, a matéria se torna uma lei. Né? E agora o que a gente Mas eles estão passando por cima de tudo lá, né? Infelizmente. Já tem um bom tempo, né? Infelizmente. Quando não é o presidente, é o STF. Isso aí. Sabendo quem que é não tem o que fazer. Mais autoritária é governar o país. Né? E dessa forma a gente pede para os deputados federais e para os senadores que representam Mato Grosso nessas discussões temáticas que rejeitem ou devolvam essa medida provisória no sentido de que volte a prevalecer a diminuição
da contribuição do INSS para as prefeituras. Para 8%, Pra que já é muita coisa também. É que se for medir a carga tributária brasileira, inclusive amanhã cedo a gente vai estar com o secretário de Fazenda em exercício, o secretário Fábio, junto com o consultor da CNM, que presta serviço à AMM aqui através de consultoria, para que a gente consiga entender ainda melhor os impactos que a reforma tributária pode trazer aos municípios. Para você aí que fez o L, o governo federal fechou o ano passado com quase 200 bilhões de rombo. E aí de onde ele vai tirar? Aumentando impostos. Né? Você tem que achar o impostos. equilíbrio fiscal, né? Não existe matemática. Para você criar despesa, você tem que cortar ter a despesa, receita, né? não se pensa. Se pensa em aumentar impostos e aumentar a receita, mas cortar a despesa, isso aí você esquece. Né, dona Márcia? E aí, entre os poderes aí, né, os municípios acabam sendo os mais fracos aí, né? Nessa questão, na né? verdade, Márcia, acaba deveria ser pagando o um mais pato forte. maior ainda, né? Deveria ser a parte mais forte, mas é a parte mais fraca. acontecem no município. Exatamente o que eu ia dizer. Hoje eu ouvi uma fala do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Sérgio Ricardo, onde ele muito sabiamente colocou. Ele foi te visitar hoje, né? Foi. Não existiria. Sérgio, pra cá, tá? Tá convidado. Convidado. Faltou convidado. Queria dizer pra você, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, viu, Sérgio? Ele sabe o que eu tô falando. Não existiria União, não existiria Estado se não existissem não fosse os municípios, né? E os municípios é onde estão as pessoas, é onde acontece, infelizmente, a parte mais fraca da corda, né? Então, quando a gente fala de pacto federativo, em tese, a maior arrecadação deveria ir para quem está na ponta, quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde, pelas políticas públicas de educação, de inclusão, de assistência, e que acabam, muitas das vezes, os prefeitos tendo que sobreviver passando pires, né? Que, infelizmente, a realidade da maior parte dos municípios de Mato Grosso é que eles dependem de repasses constitucionais. É por isso que a gente pensa em algumas medidas para poder auxiliar na arrecadação e no recurso. A maioria vive do FPM ainda, que é o Fundo de Participação. FPM. O FPM, para muitos municípios, ainda é a maior fonte de receita. O FPM e o ICMS, que são os dois repasses constitucionais. É claro que aqui em Mato Grosso nós temos o FETAB, que se tornou fundamental para as prefeituras, mas infelizmente a gente prevê uma queda drástica no FETAB. O governo diz uma queda de em torno de 1.200 bilhões, em detrimento à queda na produção agrícola, né? Porque quanto menos deve ter uma quebra esse ano, menos circula, menos se arrecada, né? Então é um cenário de um ano, André, muito difícil, viu? É um cenário de ano eleitoral, onde mesmo num município rico como Primavera, que é o seu município. É claro que todos os municípios sofrem quando você tem uma diminuição nos repasses e quando você tem uma queda na produção, né? O FETAB, ele recai sobre 100% dos municípios, mesmo os municípios que não produzem, que não são fortes na agricultura. Porém, os municípios como Primavera, Lucas, Sorriso, Sinop, eles sofrem muito menos do que sofrem os menores municípios. Né? Você tem uma agricultura forte, tem uma indústria forte também. E por mais que saia o dinheiro circulante, né, aquele dinheiro, porque deu uma diminuição, uma perda na lavoura, o produtor às vezes deixa de trocar uma caminhonete, deixa de investir. Aí influencia já no comércio e complica tudo. É uma cadeia. É uma cadeia, exatamente. Quem mais sofre com tudo isso são os menores municípios do estado. Os mais pobres. Como é a Barão de Melgaço, que a prefeita teve aqui, até chorou, né, Marcelo? Até chorou. Como é que foi esse negócio? Eu não estava aqui, explica para ele. Ela tem uma grande dificuldade ali, que o município é ali 100% Pantanal, né? É o único município do estado, está 100% na predominância. Quer dizer, ela não pode fazer nada lá. Não consegue. Tudo é preservação. E ela foi por convite do Léo até Primavera, né? E contou aqui pra gente que era uma outra realidade, outro mundo. A demora. A demora de resposta por atendimento à cidade, ao município, é isso? Não, os projetos, eles são muito, assim, burocráticos. Desculpa.
ela é uma guerreira, a prefeita de Barão de Melgaço, porque é um município que atende 40 comunidades ribeirinhas, que 60% do transporte escolar ele é fluvial, né? E é um município que não tem geração de riqueza, não tem indústria, né? Então, são para municípios como esse, como Barão, né? Como Luciara, como o município de Cotriguaçu, como São José do Povo, Araguainha, que é um município que nós vamos estar acompanhando o presidente Sérgio Ricardo na semana que vem, que as entidades têm que se unir e estender... Olha, não errou não, tá, pessoal? O presidente Sérgio Ricardo é o presidente do Tribunal de Contas, não é o presidente do país. Só para ficar claro aí. Que nós pretendemos unir as entidades para poder traçar políticas públicas e melhorar o IDH desses municípios, levar a equidade de condições, né? E por isso, André, que a gente tem, junto com a diretoria, desenhado algumas ações. O que, por exemplo? Porque o que precisa fazer, qual é o problema, todo mundo já começa a entender. Mas como resolver e o que fazer? Como que você vai colocar em prática algumas ações e alguns projetos? Resolver todos os problemas. São bolsões de pobreza, digamos Exato. assim. Porque tudo se resume a isso aqui, ó. Na verdade, André, hoje nós temos um Estado que recuperou a credibilidade administrativa através do governador Mauro Mendes, né, que resgatou a credibilidade do Estado, da máquina estatal, mas é um Estado demarcado por muita desigualdade entre os municípios. É desigualdade social mesmo, né? E então, é claro que nós vamos resolver todos os problemas dos municípios, mas nós já montamos dentro do setor de apoio, que é um setor onde a AMM auxilia na parte da adimplência dos municípios, né? Verifica certidões, envio de cargas ao tribunal, as orientações dentro do departamento de convênios, aonde nós vamos fortalecer, tendo pessoas sim, que vão ficar focadas na captação de recursos com a União. Então, é um dinheiro novo, digamos assim? Porque muitas vezes os municípios... Fala, como é que você vai conseguir? Eu vou criar um dinheiro novo. Não, os municípios, eles não conseguem, eles não têm pessoa habilitada tecnicamente para poder procurar recurso e trazer recursos para os municípios. Então, dentro dos ministérios, você sempre abre as propostas voluntárias, né? Então, por exemplo, municípios até tantos habitantes, que têm renda disso, tal, esse perfil para a gente poder fazer a adesão a uma proposta voluntária. E muitas das vezes as prefeituras não têm corpo técnico para isso. Então, pensando nisso, nós estamos fortalecendo o setor de apoio com pessoas que vão, de maneira muito qualificada, procurar buscar recurso dentro, principalmente da União, às prefeituras. Ao mesmo tempo em que nós pretendemos lançar e criar um programa histórico que vai chamar Escola de Gestores, né, onde em parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Contas, com a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado, que é um programa até que tem uma grande parcela de contribuição da deputada Janaína e do deputado Botelho, onde em parceria com várias entidades, como o Undime, como o Conselho Estadual de Saúde e dentre outras áreas, a gente quer esboçar um programa de qualificação técnica permanente e gratuita, voltada à qualificação de prefeitas e prefeitos e técnicos de toda a equipe gestora, tendo vetores. Então, por exemplo, quando a gente for falar de gestão, vamos falar sobre a nova lei de licitações, sobre contratos, sobre aplique, vamos falar de planejamento. Quando a gente for falar de planejamento urbano e mobilidade, vamos falar da importância do plano diretor, né? Vamos falar dos sistemas da educação, dos sistemas da saúde, porque quanto mais você qualifica um técnico para poder fazer adesão à prestação de contas, à informação, mais recurso vem para o município, né? Então, a qualificação ela tem que acontecer, tanto externa quanto interna, e é por isso que a gente quer criar o Qualifica MM voltado à qualificação interna dos colaboradores da nossa instituição. Então, eu acredito que através de buscar recursos, de qualificar para que aconteçam, e ainda... Onde você buscaria esses recursos, Léo? Principalmente dentro dos ministérios, né? Dentro dos ministérios da União.
Existe um ministério específico para cuidar dos municípios? Não, você tem todos os ministérios, quando ele abre o orçamento, ele abre uma parcela para propostas voluntárias, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, dentro dos programas, o Ministério da Educação, e aonde tem a importância de ter uma pessoa antenada com o que está acontecendo em Brasília. É isso que eu ia te perguntar. Quem que está te ajudando em Brasília? Quem que faz o meio de campo lá? Porque precisa. A nossa bancada lá tinha que fazer esse trabalho. Fazem esse trabalho. Na verdade, quem começar, na bancada, né, te ajuda nisso aí? Na verdade é porque, como nós assumimos há menos de uma semana, a gente não sentou nem com a bancada federal ainda, né? Mas a gente já tem aí a carta branca, o avalizamento do próprio deputado federal Juarez Costa, que é presidente de honra da diretoria e também líder da bancada para poder auxiliar depois de cadastrar essas propostas voluntárias. Juarez, ex-prefeito de Sinop. Isso. Nós temos o ministro da Agricultura, que é o Carlos Fávaro. Isso. Já sentou com ele, já conversou, já buscou alguma coisa lá? Já tive com o ministro e acredito aí que na hora que o Ministério da Agricultura também abrir proposta, assim como os demais, nós vamos procurar. Jaime, Wellington... Já tivemos com todos eles. Já estão te ajudando? Os deputados também, todos Medeiros? Quem mais, Márcio? Fala os nomes aí. Temos a Amália. A Amália, o Coronel Assis, Emanuelzinho. Estão te ajudando? Essa turma na verdade, se mantém em contato? Ainda nós não fizemos nós fizemos o contato, mas não fizemos as visitas oficiais, né? Tanto que alguns vão, inclusive, auxiliar para uma proposta de convênio com o Estado para a gente poder receber recurso da IME. Nenhum deles te procurou também, não? Ô, Léo, conta comigo aí, vou ajudar os municípios, vou ajudar você. Ninguém fez isso? Não, sim, o senador Jaime Campos, o senador Wellington, né, o deputado, a deputada Coronel Fernanda, o deputado Assis, a quase totalidade deles já se colocaram à disposição aí para poder auxiliar todos os municípios através do fortalecimento. Porque tem que ter um grande lobby lá em Brasília para poder conseguir liberar recursos, liberar emenda, enfim. Brasília é um emaranhado que, se você não tiver um cão-guia lá, você não vai a lugar nenhum. Então, é disso que eu estou falando. Eu vi também, o Léo comentou alguma coisa logo nessa transmissão de cargo, a respeito de conseguir fazer com que os bancos paguem o que eles devem aos municípios, é isso? Esse é um projeto, é um programa... Os bancos devem para os municípios, não é o contrário isso? Não, na verdade é um... Parece que é muito dinheiro. Essa é nova. Na verdade, foi um exemplo... Né, Quanto que os bancos devem para as cidades aí? Então, assim, o Tribunal de Contas, tanto na presidência do Sérgio, quanto o Ministério Público de Contas, e acredito que vai chamar também o Ministério Público para esse trabalho, junto com a MM, nós devemos daqui a alguns dias apresentar algumas ferramentas para buscar recurso que os municípios não estão alcançando. Então, que recursos são esses lá? Não, eu dei o exemplo lá, na verdade eu não poderia nem ter antecipado essa fala, mas é o próprio ISS dos bancos que hoje muitas das vezes não estão sendo recolhidos devidamente aos municípios. Opa! Então, eu acredito que todo o recurso, todo o esforço que tiver para levar algum recurso, principalmente para as menores cidades, ele vai fazer a diferença num ano como esse, onde é um ano de eleição, que nós temos que procurar o equilíbrio. Se os bancos não estão repassando, isso não é apropriação indébita, Léo? É isso que essa mesa técnica vai passar a discutir, por isso que eu não poderia nem ter... Que bancos são esses? A gente pulou o corguinho. Não, eu falei, né? É que eles costumam recolher em municípios que tem uma taxa de imposto menor, costuma ser isso, né? Já que pulou o corguinho, não vá mijar na arvorinha. Não, entendeu? Então vamos dar o nome aos bois. Está sendo feito um levantamento técnico, mas... O objetivo principal desse programa é realmente um alinhamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, do Ministério Público e da MM, buscando recursos que os municípios não têm. É muito dinheiro que está parado nesses bancos? Não, nós não temos esse dado ainda oficial. Vamos esquentar para o Neurilã? Não. Podemos, mas a gente precisa saber como é que verdade que tem um ficou, rombo na MM? Não tem. Como que Mas ele ficou deixou o uma caso? grana legal para você lá? Não, é que, na verdade, a receita da MM, então, ela depende dos repasses dos municípios. E isso, se for ver pelo montante da estrutura da MM, é muito pequeno. A MM ela trabalha com orçamento de média de 20 milhões.
Então nós temos municípios que pagam mensalidade de 7 mil, 8 mil por mês. E se você for ver no final do ano o que a IMM prestou de serviço para esse município, pode chegar aí a 300, 350 mil, até mais, de acordo com a utilização da IMM na parte de projetos, na parte de orientações jurídicas, na área de orientação tributária, né? Entre todos os serviços. Cada município paga um proporcional de acordo com a arrecadação dele? Ou como é que é isso? Mínimo de 5 mil, mais 0,5% sobre o valor acumulado dividido por 12, estabelecendo um teto de 20 mil para municípios até 150 mil habitantes e de 25 mil para municípios até 250 Que mil. quase não tem em Mato Grosso. Nós temos Cuiabá, Rondonópolis. Só Cuiabá e Rondonópolis. E Várzea Grande. Várzea Grande. Isso. Sinop está chegando em 200 mil, se não me engano. Na verdade, hoje nós temos municípios que estavam desfiliados e municípios que desfiliaram depois da transmissão de cargo. Então, o movimento que nós estamos fazendo é de trazer aqueles que eram desfiliados e resgatar os que desfiliaram, porque São quantos que estavam fora? 12. 12. E como é que está sendo essa articulação? Então, individualmente, conversando com cada um, ligando, marcando visita, falando da importância dessa unidade entre todos os gestores. Você falou dessa taxa que cada um paga mensalmente, é o mínimo de 5 e um teto de 20, é isso? É um mínimo de 5 mais um 0,5 acumulado da arrecadação do ICMS. Do ICMS. Tem município que paga isso rindo, mas tem município que mal consegue pagar isso. Tem municípios que para pagar 10 mil reais por mês é muito pesado. Né? Mas que a gente entende, por isso, a importância de todos os municípios. Como o Barão de Melgaço, por exemplo, que teve a prefeita aqui. Araguainha, enfim. Nós vamos estar em Rosário. Araguainha dia 18, inclusive. Vocês vão começar, digamos assim, uma expedição por esses municípios mais pobres? É a AMM, o TCE, quem mais? Como é que é? O protagonismo nesse chamamento é do Tribunal de Contas do Estado, né, onde, em parceria com várias entidades governamentais, nós estaremos indo a alguns municípios que têm muita dificuldade financeira, dificuldade de planejamento, dificuldade de orçamento, e fazendo uma força-tarefa para construir políticas públicas para a melhora do IDH, para a melhora da arrecadação, para melhorar a condição daquele município. Hoje, na sua avaliação, o que acontece com esses municípios mais pobres? Digamos assim, qual que é a principal deficiência deles? É por não ser produção agrícola? É por não ter, digamos, não estar ligado em trechos de rodovias que são muito movimentadas? Qual que é a avaliação? É uma série de fatores, né? Por exemplo, a condição logística, que nós estamos num estado de extensão continental. Você pega, por exemplo, o município do nosso amigo Guedes, segundo vice-presidente de Rondolândia. Ele tem que ir por Rondônia para chegar na sede. Tem que entrar em Rondônia e voltar. Esse município faz tempo que eu nem ouço falar dele. Então, assim, é um município grande, né, em extensão territorial, mas é um município de dificuldade logística. Né? Aí nós temos outros municípios que não têm aptidão da agricultura. Né? Então, enquanto Primavera, Lucas, Sorriso, Mutum, Sapezal estão discutindo a verticalização da agroindustrialização, tem municípios que não conseguem implementar a pecuária. Né? Então, são realidades muito diferentes no mesmo estado. Por isso que eu sempre tenho dito que os diferentes não podem ser tratados de maneira igual. Por mais que nós falamos em equidade de condições, né? Mas quando a gente fala de qualidade de vida, de acesso à educação, mas os municípios menores, eles devem ser tratados de maneira diferente. De maneira diferente quer dizer com mais... Com mais atenção. Sim. Né? Com mais foco, com mais auxílio. Os municípios grandes hoje, por exemplo, Primavera tem um quadro hoje de engenheiros. Eu lembro que quando eu assumi o mandato, nós tínhamos 4 profissionais na área de engenharia. Hoje tem 27. Mas eu não posso, porque eu passei a ver que se eu não tivesse uma boa equipe de projetos e convênios, o município não ia conseguir angariar recursos, não conseguiria se desenvolver. Mas essa realidade é uma bolha esparsa entre o estado de Mato Grosso, porque a maior parte dos municípios tem dificuldade de pagar um engenheiro. Sim. Né? Então é para esses municípios que nós queremos criar a padronização de projetos num portfólio padrão,
Hoje à tarde a gente estava com o secretário Alan Porto, secretário de Estado de Educação, discutindo a otimização dos convênios da educação com o portfólio padrão de projetos de desburocratização de recursos. Então, nós estamos correndo nesses 5 dias, 6 dias de mandato, para poder, de fato, daqui a alguns dias, nós entregarmos tudo isso que eu estou dizendo, que nós estamos planejando, que nós estamos implementando, nós conseguimos chegar aqui e dar resultado. Eu quero poder chegar aqui e falar, olha, nós conseguimos a liberação de uma unidade de saúde para Araguainha, nós conseguimos, vamos melhorar o IDH, contar o serviço no município de Jauru, de Indiavaí. Então, eu quero realmente, o quanto antes, poder, através dessas ações, colher frutos de um resultado. Eu vi essa semana na Assembleia, está em votação, até queria a sua opinião a respeito de um projeto de lei que foi até encaminhado, se não me engano, pelo Otaviano Pivetta, que é a respeito de autorizar que a gestão de trechos de rodovias estaduais fique a cargo de municípios. Né? Isso tanto em trecho que tem área urbana quanto fora. Você acha que isso vocês conseguem, os municípios, isso é interessante para os municípios? Olha, eu não estudei essa matéria ainda, e até por mais que eu tenha estado ontem com o vice-governador e amanhã vou estar de novo, mas eu não estudei essa matéria em tese. Agora, eu acho que cada caso é um caso. Né? Você passar para o município a condição, por exemplo, vamos passar para o município um convênio para você duplicar a MT-130 dentro do perímetro urbano de Primavera. Nós topamos. Mas outros municípios não têm essa mesma condição. A falar nisso, como é que você está fazendo, cara, para conciliar prefeitura e a AMM? Porque a AMM é um pepino grande. Olha, maior do que Primavera, talvez. Muito, muito. A demanda. Porque Primavera é um paraíso, né, cara? Não, a gente está falando da prefeita de Barão, né? Você compara Barão com Primavera, é igual comparar Cuiabá com Tupai. É de chorar, realmente. É de chorar. Não tem como comparar. Com todo respeito. É como ir para Dubai e sair de Cuiabá para chegar em Dubai. Eu falo, a Margarete é uma guerreira, viu? É uma guerreira. Mas, assim, o que acontece? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito técnica, que tem muita sinergia. Um excelente quadro de secretários. Então, a organização minha pessoal, ela é de estar em Cuiabá terça, quarta e quinta, e o restante sexta, sábado, domingo, segunda em Primavera. Então, eu consigo estar aqui, estar lá e dar atenção devida, principalmente aqui para a AMM. Nós temos um processo de sucessão lá que ocorre de maneira natural com o vice-prefeito, que já tem essa dedicação, que está pronto também. Então, a gente consegue buscar esse equilíbrio. Na verdade, a história recente está para contar isso. Eu sou o terceiro prefeito de Primavera a estar no cargo e assumir a AMM. Como foi o prefeito Érico Piana por 2 mandatos. É verdade, o Piana era presidente. Como foi o prefeito Vilceu Marchetti. Como foi Cidinho, como foi Meraldo. Como foi todos os ex-presidentes que sempre acumularam o cargo de prefeito ao cargo... Cidinho era prefeito de Marilândia e o Meraldo era prefeito de Acorizal. Léo, e como fica a questão da reeleição na AMM? Vocês vão manter? Não, mas é porque tinha uma discussão de fazer uma mudança ou não ali no regimento, no estatuto. Assim, toda mudança estatutária ela passa por uma Assembleia Geral. O meu posicionamento pessoal é da permissão de apenas uma única reeleição. Então, eu acredito que no dia 22, depois da posse solene, a ideia é ficar com todos os prefeitos na AMM e ali eu mostrar uma primeira proposta de alteração estatutária, permitindo tão somente uma única reeleição à entidade. Isso já vai ser apresentado depois da posse. O último presidente ficou 9 anos no cargo, né? Virou quase um feudo dele, o negócio ali. Se você quer acabar com essa... Eu acredito que tem que ser como as eleições gerais e a maioria das entidades, ter direito tão somente a uma única reeleição. Perfeito. Muito bem. Você concorda, Dona Márcia? Concordo. E falando aí, você estava falando agora há pouco sobre a questão da condução do vice como sucessor, né? Como que está essa
disputa? Porque assim, a gente já está em ano eleitoral. E como que estão os ânimos em primavera? Márcia, eu acredito assim, a principal missão quando nós entramos no primeiro mandato, no mandato de 3 anos, porque eu sou oriundo de uma eleição suplementar, era poder acabar com a polarização política e fazer com que tivesse uma harmonia institucional e que todos passassem a respirar o mesmo direcionamento de progresso na cidade. Isso deu certo ao ponto de, na reeleição, nós conseguimos quase 90% dos votos na urna. Né? Então, eu acredito que hoje não tem alguns nomes, às vezes, que surgem, mas, evidentemente, o candidato colocado até agora, né, posto no cenário, é o vice-prefeito Ademir, que pertence à União Brasil. O seu adversário hoje lá, aliás, o adversário do seu grupo, quem seria? Tem um ex-deputado que está achando que vai ser prefeito em qualquer lugar que ele quiser. Não, Esse aí o é pai da seu, prepotência. esse aí é seu adversário? Rapaz, Você acha? olha... Ou não está no mesmo patamar que você? Se Eu acho que não soltar tá, ele num né? bairro, Ninguém sabe quem ele é. não consegue chegar de volta no centro. Liga o Porque é uma papai. pessoa que não mora em Primavera, né? Uma pessoa que tem a soberba na sua natureza. Eu acho que o pior defeito do ser humano é a soberba, é a arrogância, a prepotência, que foram os elementos que levaram onde ele está hoje. A soberba precede a queda, né? Exato. Você já tem uma caneca dessa, não tem? 2. Então não dá mais não. Não, é dele sim, agora como presidente eleito e já empossado da MM, Vou botar na isso sala mesmo. da MM. Isso, essa é da MM. Lá em Vou botar Primavera? em casa. Isso. Essa vai para a sala do gabinete. Da E na MM. próxima vez eu levo uma para o apartamento aqui em Coronel. Aí, tá vendo? Tá bom, você tem uma base aqui. Legal, muito legal, muito bom. Obrigado, Márcia. Quer tocar alguma Obrigada. coisa aí? Mais Parabéns, alguma coisa? Léo, pela eleição. Obrigado, Márcio. Parabéns, Léo. Volte sempre. Obrigado, André. Espero lá tomar um café com você lá em Primavera qualquer dia desse, né, Márcia? Vamos, Márcia? Vamos na festa lá. Vamos na festa. Vocês aí não vão não, só nós. Tchau. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.